Olá, irmãos e amigos, que o Senhor seja convosco. No conhecimento bíblico de hoje, eu começo com uma pergunta que diz assim: como posso ter mais fé? O que faço para ter mais fé? E uma vez os discípulos perguntaram a Jesus, né? Pediram para Jesus, lá em Lucas 17:5, eles pediram para Jesus aumentar a fé deles, né? E em Lucas 18:8, Jesus disse quando ele viria, será que ele ia achar fé na terra? E olha os conselhos da Bíblia para nossa fé seja aumentada, né? Que possamos ter bastante fé. Lá em João 5,39, olha o conselho de Jesus. João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o conselho de Jesus, para nossa fé aumentar, examinar a Escritura, buscar por si mesmo, né? Não só ouvir o pastor, ouvir um irmão falando, lendo a Bíblia, né? Examinar você mesmo, né? E o próximo, em Marcos 1,35, olha outro conselho de Jesus também. Marcos 1, versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então, o conselho de Jesus é orar. Jesus aqui estava orando, então, na parte da manhã. E um dia alguém falou, né? Eu não saio de casa sem pôr o pé direito primeiro para fora, né? A gente não pode sair de casa sem pôr primeiro o joelho no chão, né? Como Jesus fazia aqui. A primeira acordou, coloca o joelho no chão, né? E o próximo, em Atos 4, versículo 20. Atos dos Apóstolos. Atos 4, verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, os discípulos falaram, né? Não podemos deixar de ver, de falar e o que vimos do que Jesus tinha feito, né? Então, assim também nós hoje. A gente não pode deixar de falar das maravilhas que Deus faz na nossa vida, da salvação que Ele nos oferece, né? Falar do amor de Deus para as pessoas. E o próximo, Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir, né, coisas espirituais, né? Ouvir sermões, ouvir as coisas relacionadas a Deus, né? Isso vai aumentar a nossa fé. E o último verso de hoje, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação. Então, um conselho, não deixar de congregar, né? Não deixar de ir aos cultos, né? Como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Não deixar de congregar, né? Então, qual foi a pergunta que eu fiz? O que posso fazer para ter mais fé, né? Como que a minha fé possa ser acrescentada? Então, os conselhos de Jesus hoje para nós é seguir esses passos aqui. Estudar a Bíblia, orar, testemunhar do amor dele por nós, as pessoas, não deixar de congregar, né? E sei que a gente está passando por um momento difícil, não estamos podendo nos congregar, né? Nos reunir, mas em oração a gente estamos juntos, né? A Igreja de Deus é pessoas, né? E fazendo isso, nossa fé vai crescer, né? Vai ser aumentada, né? Seremos homens de fé ou mulheres de fé, né? Isso foi o conhecimento bíblico de hoje. Até um próximo vídeo aí. Que o Senhor seja convosco. Amém.